Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vão? Eu quero me apresentar, eu sou o Cosmo, canalizador do Pontal Energético. É um aparelho radiônico bastante interessante. E eu estou aqui no meio do Olival, onde nós temos o primeiro Pontal Energético. Vocês estão vendo ele aqui atrás, sobre uma rocha de cristal de quartzo. E que mantém ancorado todos os demais pontais espalhados pelo mundo. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história com o Pontal Energético, como tudo isso aconteceu, como se deu o primeiro contato com esses seres interdimensionais, para que a gente chegasse até o Pontal Energético hoje, bastante amplificado e no mundo todo. É uma longa jornada. E não foi fácil, nós tivemos bastante situações de idas e vindas, de compreensão, incompreensão em relação a todo esse trabalho que nós tivemos que superar. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco esse conhecimento, partindo do início que foi o sonho. A partir de hoje, depois que eu relatar esse sonho, a gente sempre vai estar aqui com vocês. Eu vou sempre passar um pouquinho dessa história e dos nossos objetivos, dos nossos trabalhos em relação ao Pontal Energético. Então sempre vai ter assunto para a gente estar aqui conversando, tá? Depois eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão ver aqui, tem o site nosso, que é o www.pontalenergetico.com.br. Nós também temos a nossa página no Face, que na verdade é bem mais visitada e muito mais interativa que o próprio site, que é o facebook.com/barra Pontal Energético, tá? E depois a gente passa também para vocês aqui o telefone. Bom, pessoal, a história com o Pontal Energético, ela começa na verdade em 1998 ou 99, quando eu tive um sonho, tá? E esse sonho está relatado inclusive no site. Foi uma coisa bastante interessante, foi um momento assim de bastante transcendência. Eu vou compartilhar com vocês aqui esse sonho que ocorreu nessa data que eu falei para vocês, entre 99 e 98 por aí, e eu me vejo em um local que fui transportado, né? Talvez apometricamente, eu não sei explicar, mas é um desdobramento, e na época era um sonho para mim. Eu me vejo diante de um auditório muito bonito, na entrada de um auditório. Esse auditório ele era bastante amplo e, como eu fui um dos últimos a chegar, existia apenas uma poltrona e era no final desse conjunto de poltronas desse anfiteatro, se é que eu posso chamá-lo assim. E assim que eu chego, eu estou na porta e pergunto para a pessoa: poxa, que bacana, o que é isso? Onde é que eu estou? Não, você está numa apresentação e onde vai ser reportado um assunto muito importante, então pode entrar. E eu olho, só tinha um lugar, era no final da fileira, eu sentei. E o que me atraiu foi realmente aquela cena de pessoas bem estranhas para mim naquele momento. Eram seres de outros mundos e muito semelhante à Guerra nas Estrelas, quando aqueles personagens, né, entram naqueles bares e você vê gente de todo jeito, com fisionomias muito estranhas, outras bem humanoides e outras completamente disformes, enfim. E eu estava num ambiente como aquele, em que muitas pessoas estavam dentro desse anfiteatro e esperando com bastante ansiedade algum pronunciamento ou algum evento que iria acontecer. E ali eu estava. E me chamou muito a atenção também a beleza desse anfiteatro. Ele era totalmente eletrônico.
Então, pelas poltronas, as poltronas eram totalmente diferentes. Quando nós sentávamos, era um conforto assim diferente do conforto que nós temos hoje. Eu acredito que em qualquer cinema da atualidade, por exemplo, um Cinemark, você não vai ter isso. Era uma coisa muito diferente, todos com controles de todos os lados e tal. As poltronas eram poltronas com instrumentos, parecia uma poltrona de avião, com uma série de recursos que eu não sabia o que era. E tudo isso me absorveu durante esses minutos que antecederam o pronunciamento daquelas pessoas que iriam falar. Foi nesse momento, depois de alguns minutos, que na frente do anfiteatro, né, no púlpito ali na frente, surgem 3 pessoas ou entidades, que é o meu campo de referencial naquela época. E essas 3 pessoas entraram, uma mulher muito bonita, loira, alta, assim, com um corpo muito definido, e um rapaz moreno, e um rapaz com um tom de pele indiano, cinza, né? Uma coisa um pouco diferente, mas me lembrava um pouco mais os indianos. E naquele momento eles começaram a explicar sobre um aparelho que seria extremamente importante para o planeta, para todos os planetas nessa dimensão, e falando sobre os benefícios, sobre os elementos, sobre a importância. Do lado direito eles estavam sentados então numa mesa, né? Ao lado era um púlpito, eles estavam conversando, falando, e tinha então uma mesa com evidentemente um aparelho dentro coberto com um tipo de pano, né? Era um pano azulado que cobria o aparelho. Em determinado momento, essa moça jovem, que se identificou como Hatsi, e hoje nós sabemos que é a mestra guardiã do Pontal Energético, ela surge e diz que este aparelho seria um dos aparelhos mais importantes para todos esses planetas em uma faixa dimensional semelhante às que nós tínhamos no planeta Terra. Então, eu achei bastante interessante isso, mas confesso que eu estava absorto. Naquele momento, eu não estava prestando atenção definitivamente em tudo aquilo que estava acontecendo. Em determinado momento, as luzes se apagam, então as luzes elas fecham, elas diminuem a intensidade, e aí eu parei para observar o que estava acontecendo, que eu estava absorto, e nesse momento se descobre aquele aparelho, que era o Pontal Energético, que a gente está vendo aqui atrás, e sobre ele uma luz violeta, com uma intensidade muito forte, muito brilhante, muito interessante, entre o dourado e o prateado. Era uma coisa muito, muito intensa, mas não muito luminosa. Era um fecho de luz que tocava a ponta do cristal, e nesse momento o cristal ele começa a levitar e ele começa a girar em sentido horário, e cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, até que uma luz na base dele surge multicolorida, com pulsos multicoloridos entre verde, azul, amarelo, vermelho, laranja, todas as cores, e isso criava uma onda que, quando ela batia sobre as pessoas ou sobre o corpo espiritual daqueles seres que estavam ali, a sensação era quase que como um orgasmo. Você sentia um prazer imenso, era uma frequência prazerosa de forma inusitada, e isso me chamou a atenção. Naquele momento eu falei, meu Deus, mas que sensação é essa? O que é isso? Onde eu estou? E aquilo me deixou absorto. Então ela continuou a explanação em seguida dos efeitos do Pontal Energético sobre a humanidade, que iriam muito mais além dessas pequenas vibrações que nós estávamos sentindo ali.
E alguns momentos depois, as luzes voltaram ao normal. Todos estavam assim numa sensação de êxtase muito grande. É indescritível a sensação, gente, não tem como passar para vocês isso. E as luzes se acenderam. Ela então diz que seja plasmado para os mundos dimensionais, que hajam essa necessidade. E encerra-se aí a palestra. Eu, olhando tudo aquilo, pensei comigo, falei, gente, esse cristal é maravilhoso, isso é uma coisa, além de tudo, é uma peça maravilhosa. Eu achei aquilo muito maravilhoso e eu falei assim, poxa, e se nós conseguíssemos replicar esse cristal no planeta Terra? Foi nesse momento que, ao levantar-me e ir embora, então eu fui um dos primeiros a ir embora, porque eu fui o primeiro a chegar. Então eu falei assim, e se eu chegasse nesse momento e alguém, sei lá, no Brasil tentasse fazer isso, porque tem muito cristal no Brasil. E foi quando, gente, naquele momento, a Hatsi estava ao meu lado. Até olhei na frente e falei, poxa, seria impossível, porque eu acabei de pensar nisso, ela estava lá na frente. E ela me disse, Cosmo, ela me chamou pelo meu nome, Cosmo, nós captamos o seu desejo de produzir o pontal energético no Brasil e para o planeta Terra. Eu falei assim, olha, você captou errado, porque o meu negócio é uma indústria plástica, eu não tenho, eu planto oliveira também, e eu não tenho tempo, não é o meu negócio, eu não, né, eu sou um estudioso das coisas, mas o pontal não seria a minha praia. Eu não entendo sobre confecção dos cristais e tudo mais, e isso é um aparelho muito, muito bonito, eu não sei como fazer isso. Ela falou assim, não, mas você vai fazer. Eu falei, olha, eu acho que eu não tenho como fazer essa peça. Então, foi nesse momento em que ela me perguntou, mas você teria vontade de fazer essa peça? Eu falei, sim, se eu tivesse as condições assim, mínimas, eu teria. Gente, nesse momento, instantaneamente, eu então sou bilocado, vou daquele local, daquele anfiteatro, para um outro local. E era um local muito interessante, o chão era um porcelanato totalmente transparente e ao mesmo tempo brilhante, como se fosse um porcelanato branco, mas brilhante, de uma certa transparência. Percebia na parte de cima uma abóbada muito bonita, e no centro dessa abóbada existia ele era vazado, era um círculo, e quando você olhava para cima, você via as estrelas, você via um céu escuro, o universo, né, o espaço, e as estrelinhas. Então, era circular, era possível você notar que nós estávamos numa área circular. Eu percebia isso. Então nós caminhamos até o centro, aonde fazia o eixo, né, central entre a abóbada e o solo que nós estávamos, e naquele momento existia ali um livro sobre um tipo de mesa, e ela abriu esse livro, a Hatsi. Quando ela abre esse livro, ela passa a me mostrar a confecção, as instruções de como produzir esse aparelho, de como nós poderíamos fazer esse trabalho, e muitas informações me foram passadas. Mas, gente, a quantidade de informação era assim assustadora, e eu não conseguia digerir isso porque era muita coisa, e chegou em determinado momento que eu disse, eu não consigo, é muita informação, eu não tenho essa capacidade toda. Eu preciso estudar tudo isso, não é uma coisa que eu consiga fazer da noite para o dia. Foi quando ela parou, ela fechou o livro e ela me disse, Cosmo, se atente então a todos os detalhes que você puder guardar, memorize, porque ao longo de alguns meses você receberá muitas informações e nós iremos transcrever essas informações para você. Vá agora, amanhã você terá uma viagem, essa viagem será uma cidade de cristais, você encontrará uma pessoa, e quando você encontrar essa pessoa,
você saberá que os cristais estão com ela. Pergunte para ela e os cristais serão os primeiros do planeta para você seguir e montar esse aparelho. Ok, pessoal, eu acordei instantaneamente. Então, assim que esse sonho terminou, esse sonho entre aspas, né? Eram quase 3 horas da manhã e eu precisava, 6 horas da manhã, viajar realmente para Governador Valadares, uma outra cidade. E era longe, então eu peguei o nosso gerente, já estava tudo combinado, e seguimos para essa cidade. E durante a viagem eu fui comentando com ele tudo o que tinha acontecido, os eventos e tal, o sonho, e eu percebi que ele ficou olhando para mim e falou: meu chefe, meu, tá louco, tá pirou. E eu muito entusiasmado com aquilo, realmente eu estava numa pilha, numa energia. Eu tinha escrito tudo que eu consegui memorizar e fomos para Governador Valadares. Quando nós chegamos lá, pessoal, foi muito engraçado, porque eu comecei a visitar algumas lojas. Lá tem muita loja de cristal, e visita outra e pergunta: escuta, você tem uma pirâmide, você tem pirâmide? E todas as pirâmides que eu via, existiam centenas, mas eram muito semelhantes a Gizé, mesmo formato das pirâmides tradicionais. E aqui eu tinha visto no desdobramento astral, ela era como essa pirâmide que a gente está vendo. E isso existe um fundamento que a gente vai conversar e eu vou explicar isso para vocês depois. Até que nós fizemos a reunião e não foi muito legal, a gente, enfim, mas deu para fazer um acerto com essa pessoa, era um problema que a gente tinha e tal. E quando terminamos, nós ficamos lá e nós então resolvemos visitar ainda mais e mais e mais lojas e nenhuma. Gente, nós visitamos, eu acho que umas 20 lojinhas. Quando nós estávamos indo embora no dia seguinte, eu disse: Eduardo, vamos parar aqui nessa loja. Ele falou: chefe, pelo amor de Deus, vamos embora porque nós já visitamos muitas lojas e é muita coisa. Isso é perda de tempo, a gente tem que ir embora, tal, é longe a viagem. Não, vamos parar nessa loja. Quando nós paramos nela, pessoal, era a última loja. Eu entrei, eu vi aquela pessoa com as descrições que a Hatsi havia me passado, e na sequência foi muito engraçado, porque eu perguntei para ela: você tem uma pirâmide assim, assim, assado? Ela disse: olha, de cristal. Ela falou: olha, eu tenho umas pirâmides, mas eu tenho uma aí que foi feita errada. O cara fez errado, o tamanho errado. Mas como é tamanho errado? Não, ela é mais pontuda. Você pode trazer? Eu falei: posso, eu vou trazer para você. E também tem a menorzinha que ele fez errado, ele fez as duas erradas. E trouxe. Quando ela me trouxe essas duas partes da pirâmide, que eu pude perceber que era justamente o pontal energético. Então os cristais estavam prontos. E isso foi no dia seguinte, gente, no dia seguinte. O desdobramento do aparelho todo, como a base, a fundição e todas as outras peças, nós começamos então a produzir ao longo de 1 ano. E 1 ano e meio, 2 anos. Então em 2000 surge o primeiro pontal energético, né? E é essa peça que vocês estão vendo. E dessa peça nós passamos a estudar e receber muitas informações, muitas canalizações, muitas instruções. Foram muitas e muitas horas de estudo para que nós chegássemos nesse ponto em que nós estamos aqui hoje. Recebemos várias canalizações com várias instruções de muitas aparelhos. Então hoje são vários aparelhos, e o último que nós recebemos, que é o pontal energético Singularity Engraving, que tem uma gravação dentro em laser, a laser. Bom, pessoal, esse é a primeira partezinha de um trabalho grande que a gente vai começar a fazer com vocês a partir de agora. Vocês me desculpem se eu não pude ser assim muito preciso, e também isso aqui é uma live, eu estou ao vivo aqui com algumas pessoas e também estou segurando a câmera, então é uma selfie aqui mesmo. E eu espero que vocês tenham apreciado essa história, que foi o primeiro ciclo da história do pontal energético. Me coloco totalmente à disposição, que vocês precisarem, pode contar conosco. Nós temos as páginas, nós temos muitas informações. Tem uma parceria maravilhosa com a Karen, que tem sido uma pessoa maravilhosa, com o Wagner, e vamos começar por aqui. Então hoje
eu passo para vocês a primeira história do Pontal Energético e na sequência a gente vai falar passo a passo tudo sobre o Pontal Energético. Tá legal? Pessoal, um forte abraço a todos, saúde, paz, prosperidade, muita energia, muita luz, muita paz para todos vocês. Tchau!